Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando essa semana no capítulo 42 ao 50, e o tema é Deus o intentou para o bem. Então, ainda estamos estudando o livro do Velho Testamento esse ano aqui. A imagem ao lado mostra a figura de José do Egito. Então, nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre a história de José do Egito. Bom, estudaremos os seguintes temas. Perdoar nos traz paz. As obras de José, Moisés e Joseph Smith testificam da missão de Jesus Cristo. Deus pode nos ajudar a encontrar significado em nossas aflições. Sabemos que José passou por adversidades e nós vamos aprender mais sobre essa história. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like aí para receber as notificações. E no final, deixe seu comentário, sua escritura preferida, que nos ajuda bastante a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Bom, primeiro tópico, perdoar nos traz paz. Esses capítulos de Gênesis, nós vamos aprender a importância de perdoar. E a história de José do Egito mostra exatamente a importância de perdoar, e nós vamos aprender através do seu exemplo. Capítulo 45, de 3 a 4. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E achegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Então, aqui nós recordamos o que aconteceu com José, José que era filho de Jacó e Raquel. José, ele tinha 12 irmãos, tá certo? E seus irmãos, por um momento, jogaram ele numa cova, depois venderam José aos ismaelitas, que levaram ele para o Egito. Então, relembrando aqui um pouco da história de José, depois disso tudo, ele tem um encontro aqui com os seus irmãos, e aí, nesse encontro, a gente vai aprender aqui o que aconteceu nesses capítulos 45. Ele continua, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Então, aqui ele está falando que não é para os irmãos ficar pesaroso a respeito de terem vendido ele para o Egito, né? Mas que para que eles ficassem tranquilos. E ele relembra aqui do sonho que ele interpretou, né? O sonho do faraó, onde haveria 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade, e aqui ele estava vivendo naquele 2 anos que já haviam se passado, e ainda restavam 5 anos que haveria muita fome ainda. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ou seja, aquela adversidade, o fato de ele ter ido para o Egito, ele está falando que não foi culpa dos irmãos terem, apesar de os irmãos terem vendido ele acreditava que tudo aquilo tinha acontecido por vontade de Deus. Ele continua, que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim eu veem, que é minha boca que vos fala. Então, ele está tendo uma conversa aqui com os irmãos dele, esse reencontro. E no 14 diz, e lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, José porventura nos odiará, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Então, aqui já é o final do capítulo 50, né, que é uma conversa que eles tiveram. Nós adiantamos aqui os capítulos, mas só para complementar a história. Nesse encontro que ele teve com os irmãos levaram a informação de que o pai de José havia falecido.
E aí ele continua no 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui como teus servos. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ou seja, não havia por que os irmãos serem servos dele, né? Eles falando assim, eu não sou Deus, para que você vai me servir dessa maneira, se prostrar aqui de joelho? Então, era a comunicação, era a conversa que ele estava tendo com os irmãos ali. E no 50 ele fala assim, no versículo 20, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como está neste dia, para conservar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos pequeninos. Assim os consolou e falou ao coração deles. Então, era uma conversa franca aqui. Bom, essa foi a história aí inicial que a gente aprende desse perdão que foi aplicado, né, na vida de José e de seus irmãos. E se você tem algum tipo de problema de relacionamento, que você precisa perdoar o seu pai, sua mãe, seu filho, o seu irmão, assim como José, que você possa aplicar esses ensinamentos da Bíblia nesse capítulo de Gênesis, onde nós aprendemos a importância de perdoar. Como eu já disse antes aqui, perdoar é uma decisão inteligente, faz bem, inclusive, para a nossa saúde. Então, que nós possamos aplicar esse princípio na nossa vida. Próximo tópico é as obras de José, Moisés e Joseph Smith testificam da missão de Jesus Cristo. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face para preservar um remanescente vosso na terra e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Então, aqui a gente volta para a vida de José do Egito, seu exemplo. Vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como está neste dia, para conservar a vida de um povo numeroso. Então, José, ele sabia exatamente o que tinha acontecido com ele e o propósito disso tudo. Ele continua. No capítulo 3, nós vemos as semelhanças entre a vida de José do Egito e a vida do Salvador Jesus Cristo. No versículo 3 de Gênesis, capítulo 37, diz, e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, aqui nós lemos Israel, que nós sabemos que José era filho de quem? De Jacó e Raquel. Só que Jacó, o seu nome foi mudado posteriormente para Israel. Então, aqui está falando do seu pai Jacó, já com o nome mudado, Israel, falando que ele amava mais José do que todos os seus filhos, ou seja, ele era o filho amado do pai. Em Mateus, no versículo 3:17, nós também aprendemos que Jesus Cristo era o Filho amado, onde a Escritura diz, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nós vamos comparar aqui a vida de José do Egito e a vida de Jesus Cristo. Gênesis 37, 26, 28. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram e tiraram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Mateus 26, 14 a 16, aconteceu o mesmo com Jesus Cristo. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes, e disse, que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei, e eles lhe arbitraram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, da mesma forma aconteceu com Jesus Cristo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus, me enviou diante de vós. Então, José do Egito aqui se coloca numa posição de o enviado. Então, ele sabia que Deus havia enviado ele com um propósito. Não foi diferente com Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração,
para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, Jesus Cristo também sabia qual era o seu propósito, porque ele havia sido enviado por Deus. E José sustentou com pão seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo os seus filhos. E Jesus lhes disse, essa escritura está em João, no capítulo 6, 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, essas são as comparações entre José do Egito e Jesus Cristo, onde nós aprendemos aí o propósito e a missão de cada um aqui nessa terra. Próximo tópico que eu inseri aqui, onde fala nesses capítulos que nós estudamos, menciona as bênçãos de José. As bênçãos de José e as bênçãos de Judá. Nós sabemos que existem os 12 filhos de Jacó e Raquel, nesses 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel, e todas essas tribos possuem as suas bênçãos. Então, cada um dos filhos de Raquel com Jacó, que geraram as 12 tribos de Israel, cada uma delas possui as suas bênçãos. Então, eu convido vocês a estudarem as bênçãos dessas 12 tribos. Então, aqui nós só vamos estudar duas, as bênçãos de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram a amargura e o flecharam e odiaram. E seu arco, porém, permaneceu firme e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu acima, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dentre seus irmãos. Essas são todas as bênçãos prometidas a José. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que estava em nosso Pai. Eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel? Portanto, José verdadeiramente viu nossos dias, e obteve a promessa do Senhor de que do fruto de seus lombos o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel, não o Messias, mas um ramo que seria arrancado, e não obstante, seria lembrado dos convênios do Senhor de que o Messias lhe seria manifestado nos últimos dias. Sabemos que José ele teve 2 filhos que foram considerados também como filhos de Israel, enxertados aí as 12 tribos de Israel, que são os seus filhos Efraim e Manassés. Portanto, assim diz o Senhor, tirei este povo da terra de Jerusalém pelo poder de meu braço, a fim de suscitar para mim um ramo justo do fruto dos lombos de José. Então, o fruto dos lombos de José são esses 2 ramos aí, que é o Efraim e Manassés, seus 2 filhos. No capítulo 49 do livro de Gênesis, nós aprendemos sobre as bênçãos de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, eu convido vocês a estudarem as bênçãos das 12 tribos de Israel. Próximo tópico é Deus pode nos ajudar a encontrar significado em nossas aflições. Ulisses Soares disse, o Salvador nos oferece alívio e conforto ao enfrentarmos nossas aflições, tentações e fraquezas da vida mortal. Então, o Salvador sempre vai nos aliviar ao enfrentarmos todos esses desafios. E com José, nós aprendemos a respeito dessas adversidades. No capítulo 50, no versículo 20, diz, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como está neste dia, para conservar a vida de um povo numeroso.
Então, embora isso não fosse claro enquanto ele estava passando por severas provações, José, por fim, conseguiu relembrar sua adversidade no Egito e ver que Deus o intentou para o bem. Então, José ele sabia que todas aquelas adversidades serviriam para o seu próprio bem. E para finalizar, no capítulo 50, versículo 26, assim morreu José com 110 anos de idade, e o embalsamaram e puseram num caixão do Egito. Então, José, ele pôde, juntamente com seus irmãos, sepultar o seu pai, Jacó, conhecido como Israel. Ele teve essa oportunidade, depois de saber que o pai havia falecido, e depois, então, com 110 anos de idade, Jacó veio a falecer, e assim encerra-se a história de José veio a falecer, né? E assim encerra-se esse capítulo 50, nesse versículo, dizendo a respeito da morte de José do Egito. Eu convido você também a estudar sobre a genealogia e assistir às aulas anteriores para fazer mais sentido tudo isso para vocês. A próxima aula nós entraremos no livro de Êxodo. Então, nós finalizamos o nosso estudo do livro de Gênesis, entraremos no livro de Êxodo, estudaremos o capítulo 1 ao 6, e o tema é: E me lembrei do meu convênio. Jesus Cristo é nosso libertador. Quando fazemos o trabalho do Senhor, temos direito à sua ajuda. Olha só, quando fazemos o trabalho do Senhor, temos direito à sua ajuda. Então, nós vamos estudar sobre isso na semana que vem. Devemos demonstrar reverência pelas coisas e pelos lugares sagrados. Os propósitos do Senhor serão cumpridos em seu próprio tempo. Então, precisamos ter essa confiança. Vamos aprender. Eu convido você a estudar esses capítulos para a gente poder estar juntos na semana que vem. Bom, muito obrigado a todos. Eu convido vocês a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui seu comentário, sua escritura preferida. Clique aqui no link abaixo para você saber mais a respeito da organização da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima semana.